Graça e paz, igreja. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Eu espero que os irmãos tenham tido uma noite abençoada na presença de Deus. Nesta manhã, vamos ouvir o recado do Senhor. Vamos fazer um breve intervalo nas mensagens dirigidas aos livros específicos que nossos pastores têm trazido, né? Já tivemos estudos de Romanos, estamos em Provérbios, vamos dar um pequeno intervalo, vamos trazer uma palavra um pouco diferente nesta manhã. Meus amados irmãos, abra sua Bíblia, por gentileza, em Lucas capítulo 17. Nós vamos ler o texto bíblico e deixe guardado aí, deixe marcado com seu marcador, com aquela fitinha da sua Bíblia. E nós vamos ler o texto de Lucas 17, do 11 e os seguintes. Deixa eu perguntar uma coisa aqui aos irmãos. Os irmãos têm sido gratos? A gratidão tem sido uma prática na sua vida? Esse tema ele vai ser muito pertinente para esse início de ano. Já estamos quase vencendo o primeiro 12avos do ano de 2026, mas cabe ainda a reflexão para um dos aspectos importantes para um novo ano, que é a gratidão. E eu pergunto aos irmãos, o que eventualmente nos impede de sermos gratos? Tem uma coisinha que dificulta, que é a tal da imperfeição. Então, o tema da mensagem dessa manhã é trocando a imperfeição pela gratidão. Como assim, pastor? Bom, nós vamos falar o tema não é imperfeição, é gratidão, mas nós eventualmente somos ingratos, porque alguma coisa não soa perfeita. Alguma coisa não está do jeito que a gente queria. Então, nós nunca vamos fugir da imperfeição. Guarde isso. Você nunca vai fugir da imperfeição. Às vezes você vai ter uma situação financeira muito confortável, mas talvez você pode ter um problema de saúde. E você, às vezes, vai culpar Deus por esse problema de saúde e não será grato porque você tem uma vida confortável com a sua família. Às vezes você vai ser uma pessoa que tem um relacionamento muito bom com as pessoas. Você é uma pessoa muito simpática, as pessoas gostam de você, mas você é feio. Aí você vai reclamar com Deus porque você não nasceu bonito. Né? Tem mãe que reclama, meu filho é lindo, mas não nasceu de olhos azuis, porque o filho da minha irmã nasceu de olhos azuis. Então a imperfeição nos dá esse problema, porque nós temos essa coisa, nós fomos cobrados na infância, na vida, por coisas perfeitas. Então, por que devemos trocar a imperfeição pela gratidão? No texto bíblico, nós vamos ler o texto do versículo 11 e os seguintes, do capítulo 17 de Lucas. Eu estarei lendo os versículos ímpares e os irmãos estarão acompanhando no meu texto bíblico. O texto estará sendo projetado aqui, será o da NVI, Nova Versão Internacional. Isso, o pastor Neto estará lendo com os irmãos os versos pares, de modo que os nossos irmãos que estão acompanhando na transmissão ao vivo também ouçam o áudio. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. 12, com o pastor. Todos. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. 15, com o pastor. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. 17, com o pastor Neto. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? 19, todos juntos. Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Feche seus olhos, por favor. Amado Deus, eterno Pai, use nossa vida nesta manhã
abra nossos ouvidos, porque o Senhor quer falar. Senhor, tire de nós o coração empedrado eventualmente com os nossos problemas e dificuldades, para que nós tenhamos uma vida reta, uma vida, Senhor Deus, obediente, uma vida contrita. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, conforme já havia sido falado sobre o tema da mensagem desta manhã, a gratidão é uma escolha. Nós vamos falar nessa manhã que a gratidão, ela é um evento mais difícil de se ver do que a fé. E é isso que o texto vai deixar muito claro aqui. Então, no versículo 11 e 12, ele vai mostrar aqueles homens leprosos que vão... O que eles fazem para chamar a atenção de Jesus? Eles gritam em alta voz. Por conta da lei hebraica, eles eram proibidos de chegar perto a uma certa distância das pessoas. Eles eram tidos como impuros, como sujos. Então eles tinham uma restrição e a única alternativa que eles tinham para se achegar até Cristo, até o Senhor, era berrar, era gritar. Então ali para eles era um momento altamente desfavorável. Mas eu quero falar de outra coisa também. Sobre esse momento, era um momento desfavorável para os leprosos, mas também para Jesus e os discípulos. Vamos citar o texto de João 4,4. Vamos só voltar na Bíblia, voltar não, né? Avançar na Bíblia. Os irmãos, projeta aqui para mim João 4,4, por favor. Esse texto os irmãos conhecem. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Alguém já parou para pensar por que isso foi necessário ser citado? Para alguns, esse texto é uma glossa, né? Uma menção, um adendo que o autor deixou para que isso deixasse bem claro o contexto ali. E essa menção, ela é feita aqui, nos confins do oeste de Samaria e Galileia, era onde eles estavam. E passar por Samaria era problemático. Ninguém queria passar por lá. Pastor, por quê? Porque os samaritanos e os judeus não se davam bem. Os irmãos estão cientes disso. Mas ali, Jesus ainda teria um outro motivo para não passar. Volta para mim para o versículo 9:53. Eu quero que vamos ler em voz alta. 9:53, ainda no livro de Lucas. Volta lá, 9:53. Projeta para mim, por gentileza. Mas o povo dali não o recebeu, porque ele se dirigia para Jerusalém. O povo da onde? De Samaria. Antes de acontecer esse evento aqui, Jesus já havia sido rejeitado em Samaria, num povoado. Ele não conseguiu entrar num povoado de Samaria, ou seja, para os discípulos era problemático entrar ali. Depois desse texto do 9:53, o que os discípulos sugeriram a Jesus? Que tal descer fogo do céu? Vamos orar para descer fogo do céu para acabar com eles? Jesus gostou dessa atitude dos discípulos? Não, Jesus não gostou, repreendeu. Então, só para os irmãos se contextualizarem, não dá para entrar ali de bom grado. Então, tente se colocar no lugar deles. Se Jesus estivesse ensinando um comportamento rancoroso, daria meia volta. Mas esse não era o coração do nosso Senhor. Amém? Esse não era o coração de Jesus. Jesus tinha um coração totalmente diferente. Então, ali era um momento imperfeito. Não era uma coisa que facilitava a gratidão. Ó, Deus, obrigado por eu estar aqui, passando por esse caminho de Samaria. Ninguém se sentiria motivado a falar isso. Ninguém. Então, às vezes, a vida ela tem essas coisas. Não é fácil dizer obrigado para Deus, porque a situação não é favorável. Há momentos que parecem, né? Por exemplo, Pastor Neto, se porventura a igreja, por exemplo, a associação, a convenção, pastor, nós vamos conceder para o senhor um Corolla 0 km, como presente pela sua contribuição à denominação. Pastor, mas o senhor não tem nenhuma contrapartida, o senhor não vai pagar nada para a convenção, é só receber a bênção, pastor. Não parece perfeito? Não tem nada, ele não vai ficar na mão de ninguém, não vai ser manipulado por ninguém, ninguém vai pedir voto para ele. Perfeito. Mas há momentos que você não quer agradecer. Você não quer agradecer. Deixa eu dar um exemplo aqui. Pessoal, os irmãos aqui que são dos embaixadores do rei, levanta a mão, por favor.
Pessoal, obrigado. Tem um monte de pais de embaixadores aqui que eu sei. Quando eu era embaixador do rei, vou contar 2 histórias. Quando eu era embaixador do rei, aconteceu um evento quando eu estava no último ano de embaixador, com a idade de embaixador, e participei do acampamento dos embaixadores do rei no Sítio do Sossego. E lá no Sítio do Sossego, no acampamento dos meninos, existe um prêmio chamado UAS. O UAS é o número 1. É aquele que mais estudou a Bíblia, aquele que tem o melhor comportamento. E o embaixador que vai a esse acampamento luta uma vida para ganhar aquela medalha, porque é a medalha máxima da organização. E no último ano, na minha última oportunidade, eu empatei com um sujeito e a liderança sorteou os nomes e saiu o nome do rapaz. E eu perdi a última oportunidade que eu tinha de guardar na minha prateleira a medalha de As do Sítio do Sossego dos embaixadores do rei. E eu não cheguei, naquele momento tão difícil para um menino, tenta imaginar que eu era um garoto, aquele momento complicado, eu não olhei, Senhor, foi naquele acampamento que eu tomei a decisão pelo batismo, foi naquele acampamento que eu tomei a decisão para ser pastor, para ser professor de EBD. Durante todos os anos que eu fui, Deus colocou no meu coração uma decisão para o serviço. E Deus transformou a minha vida em todas as vezes que eu fui lá. E ali a minha vida mudou, porque o Senhor fez coisas maravilhosas. E eu estava desagradecido por conta de uma medalha que eu não tenho. Claro, pastor, você tinha 17 anos, eu sei, mas a gente desenvolve tantas coisas quando é criança e carrega quando adulto, né? Segunda história. Fomos a um congresso de embaixadores quando eu era garoto, era mais novo ainda. Aí a nossa igreja estudava bastante a Bíblia, né? Eu estudei muito naquele ano também. E a nossa igreja ficou empatada em primeiro lugar com a Igreja Batista Central de Campo Grande. A minha igreja era a Igreja Batista Jardim Juari. E no final, acabou tudo empatado, né? As 2 igrejas ficaram em primeiro lugar. Ressomaram os pontos. Na saída, aí estavam as mães da gente ali com a gente, né? Aí falaram assim comigo, tá feliz? Eu falei, tô não, tô com raiva. Por quê? Quero dividir nada com ninguém. Queria ganhar sozinho. Claro, pastor, o senhor era criança, não interessa, gente. Eu estava desagradecido, meu coração não era um coração generoso ali. E eu fiquei com raiva, chateado, não queria dividir nada. Guarda essa história. Tempos depois, quem é que já ouviu falar daquela apuração de pontos do carnaval? Já viram isso? Meus pais estavam vendo aquilo na TV lá, aí tinha lá no Rio de Janeiro tem aquele Jorge Perligeiro, né? Escola tal, nota 10. Lembra? Sabe o que é isso, né? Isso. Aí, no final, empatou 2 escolas, Mangueira e Beija-Flor. Ganharam. Aí foram falar com o Neguinho da Beija-Flor. Vem cá, senhor Neguinho da Beija-Flor, tá feliz? Tô feliz da vida. Aí o empate, tô nem aí, tô feliz assim mesmo. Aí eu falei, gente, a pessoa que não teme a Deus, a pessoa que não é de igreja, que não é convertido, está me dando uma lição. Guardou essa história? Tempos depois, voltaram lá na minha embaixada, fizeram uma reunião de conselheiros e embaixadores do rei, e a minha igreja perdeu pontos, ficou em segundo lugar. Bem feito para mim. Você está entendendo, meus irmãos? Então, eventualmente, quando não parece ser, por conta dos nossos sentimentos mesquinhos, nós não somos gratos. Nós não temos um coração grato porque a circunstância que está ali não é favorável. Às vezes você está num ambiente de trabalho onde você sofre assédio moral, onde a chefia é ruim, como já passei recentemente, e você não é grato a Deus porque você tem um trabalho, você não é grato a Deus porque está dando sustento para a tua família, você esquece um monte de coisas. Você não esquece de ser grato a Deus pela esposa que você tem, por causa de um defeito. O seu marido, mesma coisa, ele tem um defeito, você quer largar ele, porque ele tem um defeito, e não é grato pelo homem que ele é para a tua família.
Então, por conta da imperfeição, nós somos jogados para a ingratidão. Então, essa primeira palavra eu quero deixar para os irmãos. Essa viagem de Jesus foi muito útil para ensinar os discípulos, ensinar a todos que estão à sua volta a respeito da gratidão. Porque lá atrás, Jesus vai encontrar, antes desse texto, Jesus vai encontrar outra pessoa também, que ele vai mandar, olha, dirija-se até os sacerdotes, conta o que aconteceu. Versículo 13 e 14, vamos pular, vamos avançar. Então, em primeiro lugar, você tem que ser grato, você tem que trocar a imperfeição pela gratidão, mesmo em momento desfavorável. Segundo, versículo 13 e 14, eu lerei, os irmãos acompanham, por favor. E gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Como já falei para os irmãos, aquele ato deles foi a única coisa que eles podiam fazer. Não tinham permissão para chegar perto de Jesus. Então, eles tiveram que ter um ato de fé. Precisaram ter um ato de fé, porque era a única coisa que restava. Da mesma forma como a gratidão. A gratidão, ela é um ato de fé. Porque quantos foram agradecer Jesus? Então não é tão fácil parecer uma pessoa grata. Então, todos foram e creram. É impressionante, porque todos creram que Jesus era capaz de purificar. Todos creram e todos foram purificados, mas só um foi grato. Entende o que eu digo? Voltar para agradecer. Ide e mostrar aos sacerdotes, né, versículo 5,14. Volta no 5,14, só para te dar uma lidinha, por gentileza, meu irmão. Projeta aqui. É o mesmo livro, Lucas 5,14. Leamos. Então Jesus lhe ordenou. Ninguém. Oferta que se ordenou, para que lhe sirva de testemunho. Jesus ele vai dizer para esse leproso a mesma coisa que ele fala para o outro que lá atrás. Vai lá, dá o testemunho, mostra o que foi feito na tua vida. Não fecha a sua boca, mostra para o mundo, mostra para as autoridades. Não deixa ninguém ficar sem saber o que aconteceu com a tua vida, o que Deus está fazendo. Às vezes a gente fecha a boca para coisas maravilhosas que Deus faz. E abre a boca para reclamar direto, só para resmungar. E a gente reclama de coisas que nos cegam para as coisas maravilhosas. Essa semana, eu tive uma semana muito difícil com os meus filhos. Porque essa semana o Bruce não dormiu direito, a Lois não dormiu direito, ela está chorando à noite um pouco mais, está com mais dificuldade para dormir à noite do que de dia. Né? Quem aqui já teve filho pequeno que trocava a noite pelo dia, ou o dia pela noite? Né? Eu sei que os irmãos já tiveram isso, mas o problema dela tinha a ver com saúde, o narizinho dela, Bruce a mesma coisa, teve problema de alergia, então acordava 3 vezes na madrugada. Essa semana teve dias que eu acordei, que eu fiquei até 5 da manhã para poder dormir, para acordar para ir trabalhar, para ir para o trabalho e deixar as crianças com a Elis, né, porque foi uma semana difícil. Porém, eu coloquei diante de Deus, Senhor, obrigado, porque desta vez eu não precisei internar os meus filhos. Percebeu ou não? Foi uma madrugada difícil, foram madrugadas complicadas, mas Deus nos deu condição de ter um nebulizador, remédio para alergia. As crianças acordam assustadas, chorando, mas Deus nos deu condição para que elas pudessem ter o alívio, voltar ao normal. Eu não precisei ficar correndo com elas até, não sei, Hospital Brasil, não importa. Não precisei fazer isso, porque recentemente eu internei os 2. Recentemente eu botei os 2 na UTI. Então Deus seja louvado. Porque foi só uma madrugada perdida, ou 2, ou 3. Amém, igreja? Então seja grato, quando não parece fácil ser grato. Seja grato pela conversão e pela sua salvação. Seja grato e pela conversão dos que te perseguem. Amém, igreja?
pela conversão daqueles que te distratam hoje. Um dia eles podem se converter, você vai agradecer a Deus por isso. Versículo 15. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Quem foi que voltou? O samaritano. Aquele que era rejeitado, aquele que ninguém gostava, aquele que ninguém queria ver a fuça, ninguém queria ver, aquele que ninguém gosta. Esse voltou para agradecer. É isso que a palavra está ensinando para nós. Esse voltou para glorificar a Deus. Isso significa que é possível para nós, é possível para qualquer um ser grato. Ter fé parece ser mais comum de se ver do que a gratidão. Porque a gratidão nem sempre parece uma coisa simples, uma coisa fácil, por causa do quê? Da imperfeição. As coisas são imperfeitas, acabou tudo, né? Teu filho tirou 9,5, tu descasca em cima dele. Espera aí, gente. Calma, espera aí um pouquinho. Não foi perfeita a prova, mas parabeniza pelo esforço, pelo menos. Meu pai falava isso, né? Tinha uma frase: para o ano será melhor. Para o ano. Alguém conhece isso, não? Né? Ele tinha essa expressão, né? Gostava muito, porque dava uma esperança. Deu errado agora, mas pode melhorar, né? Não foi muito bom, mas vai ser melhor com a ajuda de Deus. A diferença é que agora nós podemos colocar a mão do nosso Senhor na frente. Não é uma mera palavra repetida, não é como dizem aí os mantra, não é só um mantra, uma coisa vazia, é uma palavra de Deus mesmo. Deus pode te ajudar, as coisas podem ser melhores, mas a vida seguirá imperfeita. Seja grata a Deus, apesar da imperfeição. Amém, igreja? Feche seus olhos, por favor. Os samaritanos eram alguém que nada era esperado. Ninguém esperava nada dos samaritanos. E Deus espera de você um coração agradecido agora, no início deste ano, de 2026. Apesar das circunstâncias desfavorabilíssimas, situações que não são aquilo que você planejava. Feche seus olhos, por favor. E peça a Deus, nessa manhã, para Deus tirar do teu coração sentimentos mesquinhos que fazem você ser ingrato. Às vezes você tem tudo, mas faltou uma coisinha, você blasfema contra Deus, porque não tem uma coisinha, não tem um detalhe. Feche seus olhos, continue de cabeça baixa, olhos fechados. Às vezes você acaba com o dia da tua família, porque só uma coisa deu errado naquele dia. A tua família sofre na tua mão, porque uma coisa saiu fora do planejado. Continue orando. Santo Deus, amado Pai, nós te louvamos, ó Deus, nessa manhã, por esta palavra que o Senhor nos deu, essa lição tão bonita sobre gratidão. Gratidão de quem não se espera. Gratidão de quando não se espera. Gratidão em momentos inesperados e momentos difíceis. Eu quero pedir em nome de Jesus, muda nosso coração. Muda nosso coração para o ano de 2026 mais grato. O ano de 2026 com mais regozijo na Tua Palavra. É isso que eu lhe oro. Continue de cabeça baixa, olhos fechados. Que fique essa palavra no seu coração. Alguém que essa noite quer ter um coração mais grato em 2026, levante uma de suas mãos. Deus te abençoe. Pode baixar a sua mão. A palavra está aqui à direita.